falar um pouco sobre o papel do Estado e do mercado na inovação tecnológica, né? Como o Estado pode contribuir, né? Na verdade, o Estado é o instrumento de ação coletiva de uma sociedade, né? Como é que ele consegue articular a sociedade, usar os instrumentos de mercado, né? Articular o próprio mercado para ajudar no desenvolvimento tecnológico, né? De inovação tecnológica. A grande referência hoje para esse tema eu diria que é a Mariana Mazzucato, né, com aquele livro dela incrível que é o Estado Empreendedor, um livro que ganhou um destaque enorme, né, no mundo nos últimos anos e muitas das políticas que estão sendo desenhadas na Europa, por exemplo, o Green New Deal, né, segue pilares do que a Mariana Mazzucato vem nos mostrando e vem nos explicando, que é uma velha história já, né, que é a ideia do papel importante do Estado para auxiliar, né, o mercado e a iniciativa privada em políticas de inovação, desenvolvimento de novas tecnologias. Né? O destaque na Europa fica, por exemplo, com aqueles ônibus elétricos de Estocolmo, né? Coisas de. Estão desenvolvendo células de hidrogênio para fazer caminhões movidos a essas células de hidrogênio sem queimar, sem ter combustão, né, que é com a emissão de CO2. Né? Então tem várias políticas na Europa que já seguem um pouco essas sugestões da Mazzucato. A Mazzucato faz uma espécie de história da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, mostrando como o Estado teve papel fundamental no desenvolvimento tecnológico. Né? Ao contrário do que muita gente imagina, o desenvolvimento tecnológico não é algo que se deve pura e simplesmente à genialidade de empreendedores ou à inovação da iniciativa privada. Né? A evolução tecnológica é muito mais fruto de uma interação virtuosa entre Estado e mercado do que é, algo, vamos dizer assim, feito por um gênio brilhante da iniciativa privada ou por um Estado centralizador ou planejador que consegue descobrir coisas. Né? Muito mais dessa interação virtuosa, né, que surgem as grandes inovações, as grandes invenções da humanidade. E é um pouco isso que a Mariana Mazzucato mostra no livro dela, O Estado Empreendedor, que eu vou deixar aqui a referência aqui embaixo. E o exemplo dela é simbólico até, né? Ele virou um exemplo pop até, que é o próprio iPhone, os smartphones, né? Ela mostra como os pilares do smartphone são o sistema de GPS e o sistema de internet. Lembrando que o sistema de internet foi desenvolvido pelo exército americano, né? Porque eles estavam procurando protocolos de comunicação de dados entre as bases americanas, né? Com medo na Guerra Fria de um ataque soviético, né? Então eles começaram a colocar as bases separadas uma das outras, né, não concentrando tudo no Pentágono, e eles gastaram muito tempo desenvolvendo mecanismos de comunicação e de transmissão de dados entre essas bases americanas, né, e pensando em algoritmos e modos de, vamos dizer assim, de transmissão dos dados nessas redes para evitar que um bombardeio fizesse um shutdown nas bases americanas. Né? Então, foi uma espécie de. O medo, a gente poderia dizer que o medo da Guerra Fria criou a internet, né? Aqueles protocolos TCP/IP, né? Tudo isso, todas essas inovações vieram desses investimentos militares pesados, né? A Mariana Mazzucato fala muito do DARPA, que é o Defense Advanced Research Program, no XYZ, não me lembro agora, mas é DARPA. Se vocês olharem DARPA, vocês vão ver que muito da história da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos está ligado às iniciativas do DARPA, que é o braço de research, né, de pesquisa da defesa americana, né, do Pentágono, se quiserem. Né? Os Estados Unidos têm um orçamento de mais de 500 bilhões de dólares por ano. Os maiores dois orçamentos para investimento em pesquisa e de defesa, provavelmente é Estados Unidos e China. Né? A China, se não for o maior, está muito próximo já, né? Especialmente nessa parte de pesquisa ligada à questão da defesa. Né? Então, no iPhone, a Mariana Mazzucato mostra que foi a genialidade do Steve Jobs, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco das telas planas, dos OLEDs, né, e dos asiáticos, né, e da China na papel que eles tiveram nessa coisa das telas, né, e dos OLEDs, mas dos LEDs e dos OLEDs, né? Mas é muito legal porque a Mariana nos mostra e nos lembra, né, que o iPhone ele é filho do GPS, que foi o sistema de geoposicionamento que a Marinha Americana desenvolveu, né? Foi a grande responsável, né, por inovações tecnológicas, né, de usar sistema de satélites para fazer a medida do posicionamento global, né, dos barcos, que todo mundo usa hoje, e a internet que veio do exército americano. Então é quase como se a gente pudesse dizer que o smartphone ele é filho da Marinha e do Exército dos Estados Unidos. Estou exagerando no raciocínio, obviamente, né?
Mas um smartphone sem internet, sem GPS, ele é praticamente nada, né? Porque as grandes funcionalidades do smartphone dependem disso. Lembra que o Steve Jobs, né? Aliás, tem dois filmes maravilhosos que contam a história do Steve Jobs, né? Aquele do Fassbender, eu acho que é o nome do. Baseado num livro até, né? São duas biografias. Um tem o Ashton Kutcher, né? Que é um ator hollywoodiano pop, né? Foi casado com a Demi Moore até. Então tem uma que ele representa o Steve Jobs, né? O fundador da Apple, num dos filmes, e o outro eu não me lembro quem é o. Não me lembro se esse Fassbender é quem escreveu o livro ou se ele é o autor, mas enfim, conta a história do Steve Jobs, que é maravilhosa. E o Steve Jobs, ele teve altos e baixos, né? Ele praticamente quebrou nos anos 90. Ele saiu da Apple, ele teve aquela briga lá com os Sculley, acho que foi o grande executivo que ele contratou de alguma dessas empresas. Minha memória tá fraca hoje. Alguma dessas empresas aí, acho que foi a Pepsi, né? Ou a Coca-Cola. E o cara demitiu o Steve Jobs. Vejam vocês que loucura, né? Ele demitiu o Steve Jobs da Apple, né? Que foi aquela empresa de garage, empresa de fundo de quintal, de garagem, né? Que o Steve Jobs fundou, e depois ele foi demitido pelo CEO que ele mesmo contratou. Bom, o fato é que ele praticamente quebrou ali nos anos 90. Ele tentou fazer várias coisas, ele tentou fazer um negócio chamado Newton, talvez vocês conheçam, que era vamos dizer assim, o embrião do iPhone ou do smartphone, né? Que deu tudo errado. Ele gastou uma grana, enterrou milhões e milhões de dólares e não deu certo. E um dos motivos de não ter dado certo é porque não tinha uma internet consolidada, não tinha um GPS consolidado. Depois ele se recuperou um pouco o iPod, né? Que diz a lenda que ele viu a filha dele ouvindo o Walkman e ela carregava aquele monte de fitas, né? E era um negócio tudo atrapalhado. E ele, puta, imagina eu fazer uma coisinha, uma caixinha que guardasse as músicas, que fosse prática e tal. E aí ele fez o iPod, né? Que foi um sucesso retumbante. Eu me lembro quando eu fui para Nova York em 2005, que eu estava morando lá no meu doutorado, foi aquela febre do iPod, todo mundo usando o iPod. A gente pode até dizer que o Steve Jobs copiou, né? Um pouco na linha do que a gente sempre fala da história da tecnologia, do nada se cria, tudo se copia. Ele meio que copiou a Sony, né? No Walkman da Sony, né? Mas enfim, aí a Mariana Mazzucato mostra no livro como os componentes, não só a internet e o GPS, que são pilares, né, do iPhone, mas quando você começa a abrir os microcircuitos, né, o micro hard drive, tem até um filme no YouTube, eu vou deixar a referência aqui, de um holandês que ele vai abrindo, ele pega uma chave de fenda, ele vai abrindo o iPhone, ele vai tirando cada pecinha, falando, olha, esse micro hard drive é de um projeto de uma universidade holandesa que teve financiamento do governo. Essa outra pecinha aqui dessa tela foi de um projeto que veio lá da Dinamarca, que teve dinheiro público e tal coisa. Então ele vai mostrando como cada inovação que está ali dentro do iPhone, né, dependeu de linhas de financiamento público, de linhas de inovação. A própria Apple, né, como nos lembra a Mariana Mazzucato, ela foi fundada com um fundo teve grana de um fundo do governo para incentivo à inovação, né, do governo americano, né? Então, desde a fundação da Apple, né, passando pelo uso da internet, do GPS, o governo está sempre presente ali, além da genialidade, obviamente, do Steve Jobs, da potência da iniciativa privada americana que levou isso, vamos dizer assim, adiante, né? Então essa é a mensagem da Mazzucato nesse livro brilhante. Ela fala dos exemplos da NASA, né? Quantas tecnologias, até hoje você entrar no site da NASA, você vai ver lá as tecnologias que a gente deve ao projeto Apollo, né? Para quem nunca foi, vale a pena um dia que você for para Disney, vai ali no Kennedy Space Center, que fica 2, 3 horas no Cabo Canaveral, onde eles lançam os foguetes, e visita o projeto Apollo, né? Que foi até o Apollo, sei lá eu, 14, 15, né? E quantas tecnologias saíram disso que a própria NASA faz propaganda. Então o óculos Ray-Ban, que tem o vidro, o espelho, né? Que o astronauta precisava por conta de muita intensidade de luz lá na Lua. A papinha de bebê, que era a comida do astronauta. O Nike Air, que tem o cushion, né? Aquela coisa que vinha da bota do astronauta. Todos os tecidos, enfim, por aí vai, né? Você lembrar do próprio Concorde, né? O Concorde foi um investimento pesadíssimo, né, do governo francês e um pouco também do governo britânico. Muitas das tecnologias do Concorde foram parar no Airbus, né? Freios de carbono, fly-by-wire, enfim, milhares e milhares de tecnologias, né, que tem a ver com essa coisa do Estado, né, e do mercado na articulação do desenvolvimento tecnológico. Né, a gente vê no livro da Mazzucato, que é uma consolidação da história vamos dizer assim, do papel do Estado no mercado. É claro que o mercado e a iniciativa privada são fantásticos e poderosíssimos para fazer inovações técnicas e tecnológicas, né? Tem a história da Bell Labs também, que tem aquele livro maravilhoso, que é acho que eu tenho ele por aqui até, House of Genius, o Celeiro de Gênios, depois eu deixo referência,
que é a história da Bell Labs, né, que era a monopolista de cabeamento de telefones e telégrafos nos Estados Unidos no início do século XX. Eles tinham um lucro de monopólio gigantesco, né, que o Estado americano dava uma molezinha para eles, porque eles investiam todo aquele lucro monopolista em inovação tecnológica. Né? Aí um caso mais, vamos dizer assim, de motor de iniciativa privada, mas com vista grossa do Estado americano, que não quebrou o monopólio deles em telégrafos e telefonia. Né? Enfim, isso tudo para ilustrar a importância da articulação do público e do privado, ou do estatal e do privado, no avanço tecnológico. Né? Isso se aplica para qualquer país que você estude. Se olhar China, né, como a gente vai falar, Japão, Alemanha. Né? A Alemanha tem muito articulada essa política industrial do setor público e privado. Né? Agora esse Green New Deal na Europa e o Trump dos Estados Unidos pesadamente investindo pesadamente nisso. Ou seja, a Mazzucato ela meio que capturou, né, numa das capas do Estado Empreendedor tem uma frase do Danny Roderick, né, que a gente fala muito, e ele fala assim: esse é um book whose time has come, né, um livro que capturou a ideia do momento, né, uma coisa que está muito forte. No Brasil não, o Brasil vai, como eu sempre falo, vai na contramão completa dessas ideias. No Brasil a gente está num liberalismo tosco, assim, por assim dizer, né, o Brasil realmente está fora do planeta, né. Mas enfim, então é muito legal. Esse livro da Mazzucato é uma baita referência e acho que é uma leitura espetacular. Eu tô sem ele aqui, mas esse outro livro aqui, que é o Knowledge and the Wealth of Nations, também traz bastante disso, né? Que é a história do conhecimento e da inovação, enfim, no pensamento econômico, né? Também vale a pena dar uma olhada, né? Quando a gente pensa especificamente no caso da China e dos OLEDs, né, dos LEDs e dos OLEDs, né, a primeira diferença entre, não sou nenhum especialista em tecnologia, mas do pouco que eu estudei, do que eu pude entender, a diferença do OLED é que ele é um sistema de LED, né, o sistema de LED são as telas planas HD que tem iluminação por trás, né, você ilumina por trás. E os OLEDs, eles, inclusive os últimos smartphones, todos eles são OLEDs. Eles conseguem fazer com que a própria tela se auto-ilumine, né, não sei bem como, mas ele não precisa dessa iluminação por trás, né? E a China está avançando com muita rapidez na produção dessas telas OLEDs, né? E com muito auxílio do Estado, e daqui a pouco eu já vou citar aqui alguns exemplos disso, né? O governo chinês tem claro que ele quer que a China vire um grande player no mundo de OLEDs, né? E já está conseguindo. Inclusive a Samsung, conforme a gente já falou, tem recuado e está apanhando bastante dos chineses, dos smartphones chineses. Essa história dos LEDs e OLEDs e das TVs HDs e das TVs antigas é muito legal, porque a própria Coreia deu um salto, né, na frente dos japoneses num movimento, vamos dizer assim, ousado, né, de política industrial e de auxílio do governo para as empresas coreanas para tentar fazer as telas de HD. Ou seja, eles não copiaram a televisão dos japoneses, né? Lembra? Eu sou da época em que a gente assistia televisão tudo japonês, né? Não me lembro exatamente das marcas agora, mas as marcas eram japonesas, né? Nos anos 80 e 90. Os coreanos conseguiram dar um salto, especialmente a LG, né? Que era a Lucky Gold Star, né? Que depois mudou o nome para LG. Conseguiram dar um salto para fazer essas telas de HD e de LED. Então eles meio que deram um pulo ali na frente do Japão e foram muito inteligentes, porque lembra que a Coreia era um país mais pobre, né? A Coreia vinha tentando se industrializar e se sofisticar produtivamente para correr atrás do Japão, por assim dizer, né? Então eles deram um pulo do gato ali nos HDs e LEDs e conseguiram fazer uma inovação tecnológica meio que é o que a gente chama em história de tecnologia, né, de queimar etapas, né? Então os coreanos eles não passaram por todo o aprendizado de fazer televisão com tubo grande, aquela televisão enorme que ocupava um baita espaço na sua sala. Na verdade, não, eles pularam a etapa da televisão e já fizeram HD, então eles ganharam um espaço e uma velocidade no mercado muito grande, né? Inclusive bateram os japoneses. E foram para os LEDs, né? As telas de LED, lembra que a Samsung é o grande exemplo disso. Foram para os OLEDs, né? Que são essas telas que têm iluminação diferente, não precisa da luz por trás, que vem da própria tela, né? E agora estão desenvolvendo os OLEDs flexíveis, né? Não sei se vocês viram que são telas que dobram, assim, é um negócio incrível. Então já tem no Japão, na Coreia e na China, celulares que você dobra ele no meio. Né? Os da Samsung já tem a parte curva, né? Quem tem um celular Samsung sabe do que eu falo. Que essa parte curva já é um OLED flexível, né? E os chineses estão investindo muito nisso, né? E o Estado chinês
tem claro, né, naquelas metas que a gente tem falado no curso, de desenvolver o mercado de OLEDs e de fortalecer as empresas de OLEDs. Né? Até pego aqui um artigo que eu escrevi com meu amigo Felipe Augusto, né, que é um economista brilhante que trabalha no MIDIC, e alguns estudos que a gente fez, inclusive uma matéria que saiu muito legal no Financial Times, depois eu vou deixar é, eu vou deixar aqui registrado, né? Mas os chineses, eles, aqueles são aqueles pilares, né, do que a gente fala de política industrial, né? De tarifa, de subsídio, de compras públicas, de conteúdo nacional, todo o pacote, né? Mas é interessante porque o OLED é um negócio arriscado, assim, pode ser que não dê certo, né? Não é uma tecnologia que está completamente consolidada, ela vem ganhando espaço, mas, por exemplo, o OLED flexível pode ser um mico total. Talvez as pessoas não queiram usar um celular que se dobre, né? Talvez isso mique, assim como o Newton da Apple micou, né? Que o Steve Jobs fez. Aliás, não era nem Apple, acho que a empresa dele chamava Newton. Né? O que eu quero dizer com isso? Que não há nenhuma garantia de que o Estado, ajudando a investir ou dando subsídios, né, vá, vamos dizer assim, criar um produto campeão. Porque quem vai dizer se o produto é campeão não é o mercado, né? Brincadeira que eu faço do técnico de futebol, né? O técnico não é capaz de dizer qual jogador vai fazer gol quando. Ele vai articular o time para que aumente a probabilidade de que saia um gol, né? Então é um pouco nessa linha das políticas que eu vou destacar aqui, que o governo chinês tem feito sem nenhuma garantia de sucesso, né? Mas tem elementos que o Felipe Augusto destaca, isso aqui é um artigo que a gente escreveu junto, né? Interessantes, porque é uma política bastante ambiciosa, né? De você tentar dominar o mercado de OLEDs e OLEDs flexíveis, né? Que o governo chinês realmente está dando um salto, tentando roubar dos coreanos e da Samsung, né? Nesse mercado. Não é fácil fazer, tem uma longa curva de aprendizagem para você fazer os OLEDs e os OLEDs flexíveis, e há um problema também de encadeamentos domésticos, né? Que o governo chinês tem, é, enfim, tem investido muito para criar competências locais, né, na cadeia local, né? Vou dar uma lida aqui que vale a pena. O exemplo de produção de telas OLEDs flexíveis na China mostra o que importa na construção de setores high-tech em países emergentes. Estratégia, ambição, política industrial pesada, curva longa de aprendizado, concentração de mercado, encadeamentos domésticos, transbordamentos tecnológicos, economias de escala. Né? Então, é um pacote, né? A inovação tecnológica é um negócio delicado e difícil. Né? Então, o governo chinês pretende transformar o país em uma potência de alta tecnologia e dominar as tecnologias do futuro, reduzindo sua dependência de tecnologia estrangeira, que a gente está falando o curso inteiro. Né? O apoio à produção de telas OLED flexíveis foi reiterado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Chinesa, né, e é um sinal claro para que os bancos e autoridades locais sigam nisso, que eles terão a ajuda do governo central. Né. Então tem uma empresa, por exemplo, que é a BOE, né, que é uma chinesa baseada em Pequim, tem 1,3% da participação de mercado nas telas OLED, e eles querem que eles aumentem para pelo menos 18% em 2023. Então o governo dando metas para essas empresas. Outra que existe na China, que é a Visionox, eles querem que ela saia de 2% para ir perto de 10%, né? Isso para os OLEDs simples, não os OLEDs flexíveis, né? E nos OLEDs flexíveis, a BOE pretende alcançar 27%, contra 32% da líder Samsung, né? Em 2018, a BOE vendeu 2,7 milhões de telas OLED flexíveis e ela pretende saltar para 30 milhões de telas em 2019 e, eventualmente, 160 milhões em 2023. Né? O que o governo faz? Né? As empresas chinesas que queiram investir em OLEDs e OLEDs flexíveis ganham ampla concessão de terra de graça, terreno de graça, né? Custo baixo de energia subsidiado que o governo chinês dá para eles, né? Para fazer isso que o governo chinês quer, muito empréstimo de banco público, né? E injeção direta de fundos governamentais. Então isso é um caso legal também na China, que é a coisa do private equity, né? O governo chinês ele é sócio em muitos empreendimentos de sucesso, ele é sócio da empresa mesmo, como se fossem as startups, né? Como você tem o venture capital no Silicon Valley, na China você tem um venture capital estatal, né? Em que o governo é sócio em pequenas parcelas, né? Para ajudar as empresas. Né? Então, por exemplo, a Visionox tem uma joint venture que tem 55% de propriedade do governo da província de Hefei. A BOE reportou 310 milhões de dólares em subsídios e a Tianma 140 milhões de dólares. São dados dessa matéria do Financial Times que eu vou deixar aqui
referenciado para vocês, né? É muito difícil, é um mercado que a Samsung, se a gente pega os OLEDs normais, apenas uma em cada 10 telas. É difícil, é dificílimo fazer esses OLEDs, né? Tem um dado aqui interessante também que, segundo as medidas aqui de qualidade, apenas uma em cada 10 telas da Samsung apresentam defeitos, baixa qualidade, né? Na BOE, na planta que eles têm em Chengdu, 70% de telas sem defeito eles conseguiram fazer já, mas é muito difícil ter um índice alto de telas sem defeito, né? No mercado mundial, a Samsung controla 95% do mercado mundial de telas OLED, né? O que a gente fala também, tem falado no curso da questão da concentração de mercado, né? De como esses mercados de tecnologia são fortemente concentrados, né? A empresa coreana deve continuar na liderança por alguns anos por conta da relação que ela tem com a Canon Toki. A Canon Toki tem um quase monopólio na produção de equipamento de evaporação a vácuo, que não tem a menor ideia do que seja, equipamento de evaporação a vácuo, mas, segundo a gente lê aqui na matéria do Financial Times, ele é essencial para você produzir uma tela OLED, né, que será um equipamento de evaporação a vácuo. Né? Eu vou até descobrir isso aqui depois, porque agora eu fiquei curioso. Os encadeamentos domésticos, né, então os produtos chineses de telas OLED vêm se beneficiando da emergência de empresas chinesas de eletroeletrônicos, né, lembra do Vale do Silício de Shenzhen, né, tanto hardware quanto software, né. A BOE fornece telas flexíveis para os modelos Mate 20 Pro e P30 Pro da Huawei, né? Então vejam que eles já são, vamos dizer assim, tem uma relação forte, né? Essas produtoras de OLED chineses com os smartphones chineses, que a gente viu em outras aulas. E a Visionox trabalha com a Xiaomi, né? Aliás, até ganhei uma pulseirinha da Xiaomi esses dias, ó, fiquei todo feliz. Uma pulseirinha que mede se você tá dormindo bem, se você tá correndo, se você tá andando, e ela é integrada com o telefone e tal. Tô tão ligado na China que até já tô usando pulseira Xiaomi. Xiaomi, né? Como diz o Xiaomi, como diz o nosso amigo Elias. Então essas empresas eletrônicas de consumo vêm aumentando o grau de cooperação com seus fornecedores, com o objetivo de inovar, melhorar a tecnologia, a produtividade e a experiência do consumidor. O setor é muito importante para a China e está nessa cadeia aí, próxima também de semicondutores, televisores e smartphones, enfim, que estão todos no radar do governo chinês, né? Tem uma questão de economias de escala importante também, né? Entre 2018 e 2023, os produtores chineses vão investir quase 5 bilhões de dólares em aumento de capacidade para produzir OLEDs, né? O que representaria mais de 80% do investimento mundial feito na indústria de OLEDs, né? Para ganhar capacidade, né? É uma indústria super capital intensiva e sem o apoio do governo, especialmente com empréstimos públicos, de bancos públicos, não haveria como os chineses competirem com os estrangeiros, especialmente com os coreanos. É aquilo que eu sempre falo, né? Se achar que vai um empreendedor chinês vai acordar um dia e falar, putz, vou fazer uma tela OLED e tal, que eu achei legal, tem a menor chance. Ele vai entrar no mercado que tem 95% na mão da Samsung, né? É brincadeira você competir, né, com uma empresa dessas, né? Você precisa realmente de alguém te ajudando bastante, né? E tem riscos de surgimento de novas tecnologias, né? Mas enfim, um mercado bastante promissor, né? As empresas chinesas que fazem OLED, né? E tudo eu deixo aqui referência para vocês depois: a BOE, Visionox, Truly International, Tianma, Everdisplay, Royoli, China Star e Shanxi Kuntec, né? Então elas estão localizadas em todos os lugares, aqui em Shanghai, Kunshan, Wuhan, bastante Wuhan, Tianjin, Chengdu, Guan, né? Então aqui tem um mapinha da China também. Eu vou deixar para vocês a referência depois. Aqui, ó, mapinha da China aqui com a localização dessas empresas todas, né? E a matéria do Financial Times que a gente vai olhar depois. Eu peguei esse caso dos OLEDs porque eu acho que é um caso bem interessante, que é de fronteira tecnológica, né? O título da matéria é Chinese State Supported Display Makers Target Samsung, né? Chinese State Supported Display Makers Target Samsung, né? Então é o Estado chinês botando as empresas para correrem atrás da Samsung, né? Para irem na cola da Samsung, né? E vejam que não são poucas, né? Conforme eu elenquei aqui, nós estamos falando de praticamente 10 empresas, né? Que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito que são as principais, que têm auxílio do Estado
Qual dessas vai conseguir? Não sei, o mercado vai dizer, né? Talvez 2 ou 3 quebrem, não consigam, enfim. Então é aquela coisa que a gente fala no curso da eficiência locativa, né? O Estado está ajudando, daí ele dá empréstimo, dá subsídio, mas também tem um sistema de mercado ali dizendo qual delas vai ganhar. Não há nenhuma garantia, né, de que todas serão, vamos dizer assim, vencedoras, né? Então eu peguei isso como um caso ilustrativo, né, dos OLEDs, né, e dos OLEDs flexíveis, até porque eu acho que é uma tecnologia fantástica, né, de você pegar uma tela que dobra, né, porque a coisa do OLED é que ele é tão fininho, que dá para você dobrar ele, né, esse é o pulo do gato, porque o LED ele já é uma tela fina, mas o OLED é super fino, por isso que você pode bend, né, você pode curvar, e a tela da Samsung é uma tela curva, né, desses Samsungs, né? Eu sou um Apple maníaco, né? Estudo o Apple, a história da Apple desde os 90. Tive um TK3000, um Apple IIe, sempre fui um Apple maníaco, de modo que por questões emocionais eu já tenho uma ligação com a Apple que eu não consigo me desvencilhar, né? Então eu uso iPhone, eu uso o Mac Air, né? E assim por diante. Eu sou um Apple maníaco, né? Mas para os usuários de Samsung ou para os usuários de Huawei ou de Xiaomi, né? Essas telas aí vão ser praticamente comuns. A Apple não tem usado muito, começou agora recentemente a usar essas telas curvas de OLEDs flexíveis, né? Então, o OLED é um belo exemplo, né, da relação Estado-mercado na construção de tecnologias, de novas tecnologias e do risco gigantesco que tem envolvido nisso, né, de você tentar buscar mercados de empresas que já são consolidadas e de você tentar desenvolver novas tecnologias e dar saltos adiante, né? E ilustra muito bem aquele ponto da Mariana Mazzucato que a gente falava dessa articulação e dessa virtuosidade da relação Estado-mercado, que é, na verdade, a sociedade, né? Uma sociedade que consegue progredir e avançar e buscar a fronteira tecnológica é uma sociedade que fatalmente enriquece, né? Eu prefiro até usar o termo sociedade porque ele já captura o Estado e o mercado, né? A sociedade é um negócio muito mais amplo, né? Por isso que o livro do Stiglitz, que eu adoro, né? Que inclusive eu me inspirei para escrever meu último livro com o André Roncalha, né, que é o Creating a Learning Society, né? Ele usa o termo society nesse sentido, né, de sociedade, né? Como você cria uma sociedade que aprende, né? E certamente a China é uma das sociedades que mais aprende no mundo hoje, de maneira mais acelerada, né? Como sociedade, né? Tá aí a explicação do sucesso do desenvolvimento chinês, né? É uma economia que aprende, uma sociedade que aprende e que conseguiu e que tem conseguido fazer essa articulação entre Estado e mercado de maneira incrível, né? Algo que o Brasil perdeu completamente, né? O Brasil perdeu essa articulação. A gente oscila entre pessoas que acham que o Estado é o bandido, é o criminoso, ou outras pessoas que acham que o mercado é o bandido ou o criminoso. A gente perdeu essa noção de articulação virtuosa entre o público e o privado no Brasil, né? A gente está num maniqueísmo bobo, né, de quem não entende direito como as coisas são, de Estado versus mercado ou de público versus privado, né? Então acho que tem aqui um exemplo legal disso, que é essa tecnologia de OLEDs, né? Então acho que esse era um tema, enfim, que eu tinha separado que eu acho legal para a gente conversar e olhar, tá bom? Obrigado.